Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre um tema interessantíssimo. Os levitas são realmente cantores? O que que acontece, pessoal? Eu já queria ter trago esse vídeo aqui para vocês há muito tempo, né? Só que o que que acontece? Muitas pessoas pegam aí os levitas e falam que o levita ele é cantor da igreja, que os levitas que são incumbidos de cantar dentro da igreja. E utiliza alguns textos bíblicos, né, sem fundamentação, óbvio, né, como a maioria das coisas que são utilizadas, né, são feitas aí dentro das instituições religiosas, para poder falar que realmente os levitas podem cantar. Mas será mesmo que eles são cantores? Bom, se você quer descobrir isso hoje, eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque vai ter bastante informação que vai surpreender vocês aqui. Não deixa de compartilhar essa mensagem para outras pessoas, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Me ajuda a divulgar essa informação para outras pessoas também saberem a respeito desse tema. Curtam o vídeo e também se inscrevam no canal, pessoal. Porque você se inscrevendo, óbvio, você vai ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá bom? Bom, vamos de esboço aí. Eu fiz um material aqui para vocês verem. E vamos seguir, ó. Nenhuma outra informação é dada sobre o homem Levi ou a sua tribo até que a família desceu ao Egito, tá? Aqui eu não vou me incumbir ou me adentrar nessa questão de quem são esses levitas, como que eu posso dizer, da história dos levitas. Eu vou trazer apenas algumas funções que eles desempenhavam e vou demonstrar se realmente os textos que as pessoas utilizam realmente têm procedência ao se referir aos levitas como cantores, tá? Então, ou seja, até que a família de Levi, de família, a tribo de Israel, descesse ao Egito, não temos referência daí dessa questão. A historicidade de sua permanência no Egito pode ser atestada em parte pelo número de nomes egípcios entre levitas, tá? E tem Merari, Moisés, Finéias e Ofni, tá? Nascidos de ou segundo alguns, tá? Aí também pode ser também o de cor bronze, tem essa expressão aí também nessa questão. Arão se torna o sumo sacerdote na linhagem dos levitas, que mostraram a sua fidelidade em Êxodo 32, 26 ao 29. Arão, por sua vez, entrega o ofício ao seu filho Eleazar e ele entrega a seu filho Finéias. Então, o sumo sacerdócio é transferido da linhagem de Eleazar para a linhagem araônica, tá? De Itamar, em Eli. Os filhos de Eli são muito maus para merecer esta preeminência. Então, nos dias de Salomão, Abiatar é deposto e o Zadok araônico assume como previsto pelo homem de Deus, tá? Aí tem essas referências aí. Suas funções. Na ordem hierárquica das culturas, os levitas ocupam o segundo lugar depois dos sacerdotes araonitas, em comparação com outros israelitas, tá? Então não fariam nem parte ali dessa questão do sacerdócio, como muitas pessoas aí colocam, tá? De acordo com a legislação mosaica, alguns dos deveres levitas incluíam carregar a arca, realizar vários serviços no tabernáculo, tá? E ministrar Arão e seus filhos. Daí os encarregou da música litúrgica, né? Davi, ou caso, os encarregou supostamente da música litúrgica, que nós vamos ver aqui, e do policiamento do templo, tá? No tempo de Esdras, eles ensinavam a lei e ao povo. Então, se você for parar para poder pegar aqui, o que que acontece? O texto bíblico ele faz essa separação dos levitas e dos sacerdotes. Eles não são a mesma coisa. Muitas pessoas colocam aí que os levitas eles desempenham, mas o próprio texto bíblico ele faz essa separação. Que o sumo sacerdote e os sacerdotes eram uma coisa. E os levitas, eles eram ali outros, como se fossem ali os servos ali dos sacerdotes, tá? Os levitas eram como se fossem isso. Aí tem alguns textos que as pessoas utilizam para falar aí que os levitas são cantores, mas será mesmo, né? Porque tem essa designação aqui, ó, Davi os encarregou da música litúrgica, como algumas das pessoas colocam, tá? Só que será que realmente eram? Olha só o que nós vamos ter aqui em hebraico. Nós temos aqui Vaome Davi, Lecharei, Haleivim, Leha, Lehamid. Aí por aí vai. E nós temos aqui, disse Davi aos chefes dos levitas para estabelecerem os irmãos deles, os que cantavam, tá? Aí nós temos Lehamid, et Arreien, Haameririm, né? Que os que cantavam, tá?
Aí nós temos esse vocábulo aqui, que é o vocábulo lehamid, que é a raiz é amad. Tem os significados de tomar uma posição, estar em uma atitude de pé, dar estabilidade, nomear, designar, tá? Ela demonstra que as pessoas estavam sendo designadas para esse cargo que, conforme o contexto, é mandado do rei, tá? E que eram pessoas distintas dos levitas. Então, o que acontece? Olha só a expressão aqui. E disse Davi aos chefes de os levitas para estabelecerem os irmãos deles, tá? Os que cantavam. Então, não seriam nem os levitas, seriam os irmãos deles. Os que cantavam. Quais irmãos? Irmãos que fazem parte do mesmo povo? Então, ou seja, aqueles que eram levitas, eles estavam designando outras pessoas que não eram levitas para cantarem. E aí, como é que fica agora? Porque associam, esse é um dos textos que associam, conforme as traduções, para falar que os levitas são cantores. E agora, como é que fica? Olha só para vocês verem. Então não estão associando, estão falando para os levitas escolherem outras pessoas. Aí tem outra palavra aqui, que é a palavra shirah, no radical. Kal, plural, participal, significa cantores, tá? As formas imperativas do verbo predominam. Cantai ao Senhor, tá? E esse vocábulo aí, ó, ele vem do vocábulo shir, tá? A raiz shir. Também aparece no radical polele, tá? Que é também um tronco verbal. E novamente com um particípio designado os cantores levíticos, tá? Isso é encontrado em numerosas referências em Esdras e Neemias, tá? A forma shir, olha só, será que realmente essa questão significa canção? Vocês vão ver o que significa essa questão aí que eles traduzem como canção, tá? É para o saltério que nos voltamos para entender a prevalência do canto no culto israelita, tá? Frases como cantarei louvores ao Senhor ou cantarei ao Senhor ocorrem mais de 35 vezes no corpo de salmos individuais. Cantarei ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor, cantai-lhe um novo cântico. 30 salmos são legendados no cabeçalho, tá? Shir, que significa uma canção. Todos estes são masculinos, exceto aqui o Salmo 18, onde Shir é usado. Quando um salmo é designado como uma canção, essa palavra hebraica aparece sozinha apenas no cabeçalho do Salmo 46. A maioria das vezes é usada em justaposição com a palavra mismor, tá? Traduzida na King James como salmo. Em 5 casos a ordem é shir, mismor, um cântico, um salmo, tá? Em 8 ocorrências a ordem mismor, shir, um canto, um cântico. O significado da sequência, se houver, escapa do nosso entendimento. Então, quando você fala de shir, aqui, ó, esse vocábulo shir, você está falando de um salmo, tá? Aí nós vamos ter um pequeno probleminha, porque as pessoas colocam, associam esse vocábulo aí, e falam, todo vocábulo que eles veem no português, eles acham que aquela palavra que está sendo traduzida ali, como aquele cantar, ou cantor, ou cantores, eles acham que é apenas um termo que significa generalizar, tudo significa uma coisa só. É igual a palavra inferno. Na verdade, por detrás dessa palavra existem várias outras palavras e cada uma tem um significado diferente. Também não está claro se há alguma diferença apreciável entre mismor, um salmo, e shir, uma canção. A interpretação rabínica, o Midrash dos Salmos, reconhece mismor como um salmo acompanhado por instrumentos e shir mismor como um salmo cantado apenas por um grupo coral. Eu te pergunto, qual igreja que está colocando levita para cantar em coral? Não tem nenhuma. Elas estão tudo colocando esses camaradas aí, que estão achando que eles têm uma unção ali sobrenatural, para cantar música ali, muitas das vezes as músicas mais ruins do que tudo, né? Porque haja ouvidos e os coitados dos vizinhos aí que muitas das vezes reclamam ainda com razão do barulho que eles fazem dentro dessas instituições religiosas. Várias coisas são claras, no entanto, ao relacionar essas duas palavras, ou seja, shir e mismor. Uma é que o substantivo mismor aparece exclusivamente nos salmos e sempre com o título e nunca no corpo de um salmo, tá? Em contraste, shir não se limita ao saltério, e dentro do próprio saltério é usado tanto como título quanto no salmo propriamente dito. Em segundo lugar, embora mismor como substantivo esteja limitado aos cabeçalhos dos salmos, a forma verbal do qual o substantivo é derivado, zamar ocorre nos salmos e frequentemente em paralelismo com o verbo shir, tá? Nos cantará, shir louvará, zamar seu poder. Isto é comparável no arranjo simbólico das raízes, né, em ugarítico lá, que são atestadas por Darhut aí, tá? Aí eu venho a pergunta: quando foi que os levitas das igrejas compuseram um único salmo? Uma vez que esse vocábulo seja associado a uma canção, a um salmo, tá?
Então, ou seja, quando foi que os levitas que estão sendo colocados como cantores aí, eles compuseram um salmo? Se eles compuseram, como muitas pessoas gostam de alegar, por que os mesmos não fazem parte da Bíblia como os demais? Por quê? Uma vez que esse vocábulo seja utilizado nos salmos, para esses salmos que estão escritos, por que, que os salmos que seriam compostos pelos levistas, pelos supostamente levitas, eles não fazem parte da Bíblia, uma vez que sejam inspirados? Fica complicado aí agora, né, religiosos? Fica muito difícil responder essa questão, porque você não tem um salmo que seja composto por um suposto levita, né? Uma terceira observação a ser feita é que o Mismor é limitado ao canto religioso. Shir, por outro lado, pode ocasionalmente se referir a canções seculares, ou seja, canções pagãs. Isaías 23,16 refere-se aos cânticos da prostituta, tá? Uma prostituta pode cantar e pode ser uma levita. Amós 8,10 indicaria que os cânticos religiosos podem ser transformados em lamentações, assim como em festas podem ser transformadas em funerais. Ou seja, você pode também ser um levita no quê? No enterro. Então, ou seja, olha que interessante isso, né? Se realmente se você fosse pegar esse vocábulo aí e tratar como a questão dos levitas, uma vez que se possa referir a cantos seculares, mundanos segundo alguns, as pessoas poderiam ser levitas pagãos nas igrejas? E pode uma pessoa ser levita pagão na igreja? Será que pode? Será? Então aí fica aí essas perguntinhas para os senhores, tá? Nós temos aqui o texto de Crônicas também. Vai Abdel, Davi, Vesarei, Hatsavar, Laboda, Lebenei, Asaf, Reveiman, Vidutum. Aí tem aqui o Severin aqui, né, que é uma questão de pronúncia e escrita. Aí nós temos aqui Hanebiim, tá? Com aqui, você veja que tem um Yud sendo acrescentado e tem uma forma sem o Yud, tá? Ou seja, aliás, o Yud sendo acrescentado aqui, no caso, é após o Beit aqui, né? Então você veja que tem. Aí fica assim, e fez separação Davi e os chefes de um exército para o trabalho, os filhos de Asaf e Remã e Gedutum, os que anunciavam com harpas, e por aí vai. O que acontece? Quando você pega as traduções em português, eles colocam não chefes do exército, eles colocam que Davi estava fazendo separação como se fossem esses indivíduos aqui falando a questão deles anunciar. Só que tem um problema. Nesse texto, Davi e seus chefes dos exércitos, ou seja, por que essa expressão Vesarei Hatsavar, né, que é chefes de um exército, tá? Separaram as pessoas que cantavam dos demais, ou seja, estavam fazendo essa separação, que são limitados a apenas 3 pessoas, ou seja, Asaf, Remã e Gedutum. O capítulo demonstra que os que aqui foram designados com as suas famílias eram pessoas envolvidas com o ministério de profetizar, Hanebiim, tá? Só que tem um problema. Aí vem uma pequena perguntinha que muitas pessoas estão esquecendo de fazer aí, quando elas pegam esses textos para tentar apoiar essa questão. Esse Asaf, Remã e Gedutum, se você pegar esse capítulo 25 de 1 Crônicas, você vai ver que eles estão associados à questão profética, tá? Porque essa expressão que Hanebiim vem de Nabi, tá? É uma expressão que designa a questão profética, tá? E aí eu venho a perguntinha: quando foi que um levita profetizou? Me acha um registro bíblico que associe o levita à profecia ou aos profetas? Não tem. O ministério profético era um, o ministério dos levitas era outro. E aí, como que fica aí agora para as pessoas que associam os levitas a cantores? Fica aí mais essa perguntinha para vocês responderem, tá? Não possuímos um único relato que ligue o ministério de profetizar que vinha dos profetas aos chamados levitas, e mesmo que isso fosse feito aqui, estaria limitado à ordem do rei, o que demonstra que em nenhum momento Deus ordenou um suposto ministério de levitas cantores. Em nenhum momento Deus designou isso, tá? As pessoas se enganam achando que isso aí é algo verídico, algo bíblico que elas estão fazendo, mas na verdade é um equívoco, tá? E um grande equívoco cometido por muitos aí que têm seguido essa questão. Tem mais texto aqui, 2 Crônicas 5:12, tá? Nós vamos ter essa expressão aqui, ó. Nós temos Verhalevi, Ramesharim, e os levitas, os que cantavam, tá?
Aí nós temos aí, quem quiser adquirir o material vai estar aí, você pode estar encontrando os meus contatos para você entrar em contato comigo aqui na descrição do vídeo, e você pode estar adquirindo esse esboço aqui completo, tá? Com todas essas explicações aqui e referências bibliográficas. As versões Almeida, ou seja, Almeida Corrigida Fiel, que de fiel não tem nada, Almeida Revista e Atualizada, vertem os levitas que eram cantores, ou seja, essas versões elas afirmam que eles eram cantores. Aí só que tem um problema. Se você tem um outro sentido no texto, olha só para você ver. E os levitas, os que cantavam. Por que os que cantavam? Você tem aqui, ó, o artigo, tá? Esse rete aqui, nós temos aqui o ponto diacrítico logo embaixo dele, esse artigo aqui, e temos a terminação aqui, tá? Terminação aqui, irim, tá? Aí você tem aqui a raiz logo aqui no meio aqui, tá? Então, se você for pegar essa questão, você vai ver que tem aqui a plural, por isso que o artigo aqui, no caso, vai se tornar os, e a terminação é plural, ou seja, indicando que não eram todos os que cantavam, mas os que existiam, um número limitado, o que não torna o texto uma regra. Por quê? Você teria que traduzir dessa forma, e os levitas, os que cantavam. Quando se fala os que cantavam, quer dizer que está designando um grupo seleto, tá? E não como as traduções colocam aqui, ó, os levitas que eram cantores. Quando você fala que eram cantores, você está generalizando tudo. Aqui você está falando os que cantavam, você está se referindo a um grupo seleto, tá especificando. E isso que as traduções em português verteram de modo tendencioso para poder apoiar essa questão aí, tá? Estão equivocadas as traduções em português que traduzem dessa forma aqui. Que essa forma indicando que, ou seja, que eles eram, afirmando que eles eram cantores, na verdade não está afirmando nada o texto aqui, tá? 2 Crônicas 7:6, nós vamos ter a seguinte expressão. David Beadam, aí nós temos Verá Kohanim, e temos aqui Mahetz Rim, né? Ou Mahetzerim, né? Que aqui no caso também é um quetive e um querer, tá? Que é uma questão hebraica aqui de pronúncia e escrita. E os sacerdotes, os que tocavam a trombeta, tá? Essa expressão aqui, Davi por meio deles, os sacerdotes, os que tocavam a trombeta, tá? Quando foi que os levitas das igrejas tocaram trombeta? Olha só que para você ver. Eles falam que são cantores, só que o texto bíblico ele fala que eles tocavam trombetas. E aí eu te pergunto, quando foi que os levitas tocaram trombetas dentro das igrejas? Cadê? Onde está esse relato? Onde existe essa afirmação? Não tem, tá? Você não vê isso acontecendo nem nos dias de hoje, que muitos aí alegam dessa forma. Aí nós temos esse vocábulo aqui, ó, Hashoshirah, né? Hashoshirah, que é um tropete. Talvez de uma raiz que significa ser estreito, descrevendo sua forma, a palavra ocorre 29 vezes, sempre no plural, exceto ali em Oséias 5:8, tá? Dessas ocorrências, 16 estão em 1ª e 2ª Crônicas. É traduzido por Salpigke na Septuaginta, tá? E pela Tuba da Vulgata, ambos trompete, tá? A trombeta era feita de prata batida, de acordo com José em Antiguidades, tá? Em comprimento um pouco aquém de um côvado, é um tubo estreito ligeiramente mais grosso que uma flauta. As trombetas do templo de Herodes são retratados no arco de Tito e em moedas de denário de prata de Bar Coqueba. Os primeiros exemplos egípcios foram encontrados na tuba de Tutancâmon. Deve ser distinguido de chofar, o trompete curvo de chifre de carneiro, tá? É diferente. Trombetas foram usadas para uma variedade de propósitos e eles eram usados para convocar as tribos ou seus líderes e sinalizar a desmontagem do acampamento, tá? Lá em Números 10, 2-4 fala sobre isso. As trombetas foram tocadas enquanto o holocausto estava sendo oferecido no rito, lá com Ezequias, tá? Essas referências lá de Números e Crônicas, tá? Embora o chifre de carneiro, chofar, fosse geralmente empregado para fins militares, os sacerdotes às vezes usavam as trombetas em tempos de guerra para que o Senhor respondesse, tá? Em Oséias, o profeta ordena o toque de buzina e da trombeta como sinal da aproximação do inimigo. As trombetas devem ter emitido um som alto e estridente. Os sinais dependiam de número de trombetas usadas, dos tipos de sons e de sua sequência, tá? O teruá, ou alarme, parece ter sido uma rápida sucessão de 3 notas. Mishnah, Rosh Hashanah 4:9, tá?
No primeiro alarme, os acampamentos do leste partiram, tá? Nós temos essa questão aí. A maneira comum de tocar trombeta, tacar, produziu um som sustentado. A escavação de Mazar descobriu em 1968 um fragmento do templo de Herodes com a inscrição para a casa do toque da trombeta, designando onde o sacerdote ficava no parapeito para trocar a trombeta, tá? Então tem todas essas informações com referências bibliográficas para os senhores aí tirarem as próprias conclusões e fazerem um estudo mais aprofundado, tá? Então aí nós vamos para outra questão para nós finalizarmos aqui. Para vocês verem que os levitas, como cantores, não passa de uma grande baboseira, como muitas pessoas têm colocado aí, ó. Aí nós temos a expressão aqui no texto, que é essa expressão aqui, Adonai, ou Senhor, Yahvé, a ordenança por meio dos anunciadores dele, tá? Porque aí você pega essa expressão aqui, ó, Beyad Adonai, Hamid Sevar, Beyad, Nebiav. Esse vocábulo aqui, Nebiav, vem desse vocábulo que tá, é uma forma aqui desse vocábulo aqui, ó, Nabi, tá? Que é um porta-voz, um orador ou profeta, tá? Pode se referir a um profeta genuíno, antigamente chamado de Roê, tá? E essa alteração do caso do Nabi, né, que alguns colocam aqui, por exemplo, com a terminação de um Yud aqui, outros já colocam com a terminação em Aleph, tá? Para essa mudança aqui, esse Roê, que antes era o vocábulo anterior ao Nabi, e Roê significa vidente, tá? A alteração provavelmente ocorreu no tempo de Elias, tá? Nesse tempo de Elias. Pode ser aplicado, por exemplo, Abraão, Moisés, outros profetas primitivos também. Pode se referir a um profeta em estado de êxtase. Pode ser um termo judaico, por exemplo, se referir a Arão também como porta-voz, tá? Pode ser um profeta desconhecido. No tempo de Samuel, os profetas foram organizados em bandos. Nós temos lá a expressão Revel, Neviim, né? Nós temos essa expressão lá, o bando dos profetas, né? No tempo de Elias, eles foram um Benei Hanebiim, ou seja, os filhos dos profetas, ou membros das guildas de profetas, tá? Nós temos também a questão de profetas genuínos também utilizados ali, profetas antigos utilizados em Jeremias, tá? Tem todas essas designações aqui. Se refere também servo, o seu servo, o profeta, tá? Seu servo, o profeta. Ou seja, teve outras pessoas também que foram designadas como profetas. Você veja, tem Malaquias, tem Natã, tá? Alguns salmos também são colocados, Isaías, tá? Você coloca Abacuque, ou seja, Zacarias, tá? Você tem vários aí que são em relação a esse termo. Pode se referir a profecia genuína também, tá? Pode se referir também aos falsos profetas. Existem os falsos Neviim, tá? Os falsos profetas, tá? Ou tem também os sacerdotes caracterizados também junto nessa categoria que eles colocavam ali como ali falsos, né? Nós temos isso aí também. Então, ou seja, tem todas essas referências aí, senhores, e tem as referências bibliográficas da onde eu tirei, tá? Todo esse material, tanto de informação que tem aqui, tá? Então, ou seja, para vocês verem que o profeta, que o levita, ele não tem nada a ver. Aléxico traz aqui, por exemplo, esses falsos profetas como pseudo-profetês, ou seja, o pseudo-profetas, pseudo de falso, né? Então, ou seja, falsos profetas, tá? Então, aqui para vocês verem que aqui o profeta ele é diferente dos levitas, e que os levitas eles não têm associação nenhuma com o canto, tá? Que esse canto que eles colocam aí eram para outras pessoas que eram designadas pelos próprios, ou seja, pelos levitas. Poderiam ser irmãos do povo, outras pessoas do povo, mas não necessariamente que o levita ele era um cantor. Pelo contrário, se você for pegar a designação do termo, os levitas eles tinham funções mais de servos dos sacerdotes do que propriamente de um cantor. Então fica esse vídeo de hoje para vocês tirarem suas próprias conclusões aí, tá? E não deixe aí de comentar no vídeo, deixar aí seu feedback para me saber o que é que você achou desse vídeo, se foi bom, se foi ruim, se precisa melhorar. Curta esse vídeo para você nos ajudar para que esse conteúdo se torne relevante aqui no YouTube. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas que você conhece também, para que elas tenham acesso a essa informação. E se inscreva aqui no nosso canal, porque você se inscrever no nosso canal, você vai ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui. No mais, eu tenho a agradecer a vocês e desejar muito sucesso. E até a nossa próxima
oportunidade, pessoal.